Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Vamos aí no versículo central que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 35. Não é evangelho, ok? O livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Jesus aí está falando sobre algo tremendo. Vamos lá, vamos ler o que é. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Abençoados, queridos, iluminados, predestinados, essa mensagem é para quem já está com os olhos iluminados. Quem é do sistema religioso, abençoado, e assistir essa mensagem aí, merece um prêmio. Com certeza eles não vão aguentar chegar até o final, desmaiarão pelo meio do caminho. Alguns terão náusea e outros, os mais afoitos, escreverão aí nas descrições. Só Deus sabe o que vai sair da mente desses abençoados. Mas essa mensagem nem todos suportarão. Ela é realmente e continua sendo um divisor de águas muito grande. Vamos mexer no livro que eles do sistema religioso não gostam de mexer. Vocês sabiam que eles não gostam de mexer? Primeiro porque eles não têm o entendimento. E depois, quando eles se juntam para tentar entender, se botar cada denominação para falar sobre o Apocalipse, abençoado, o pau vai quebrar entre eles e eles não vão chegar a um consenso. E o primeiro problema para o sistema religioso é entender esse livro. Porque justamente o futurismo que impera dentro de suas doutrinas os impedem de ver, por exemplo, como nós vemos, que esse livro já se cumpriu. Tudo lá no sistema é para amanhã. Vocês já observaram? A volta de Jesus é para amanhã. Os 1000 anos, conhecido como milênio, é para amanhã. O juízo final é para amanhã. Novos céus e nova terra também acontecerá no futuro do amanhã. Então o futurismo passou a ser um problema para quem está no sistema religioso de vislumbrar aquilo que nós hoje estamos sendo revelados. E eles não podem conceber isto. Nós que falamos desta maneira, eles não conseguem entender. Porque, abençoados, o nosso futuro já chegou. Para quem está em graça, nós vivemos onde tudo foi cumprido. Vivemos o quê? A plenitude dos tempos, a plenitude da graça. A graça em toda a sua plenitude. A graça pura. Hoje nós vivemos assim. Na verdade, eu até acho que muitos lá no sistema não aceitam as coisas a respeito do fim dos tempos, sobre as coisas do fim dos tempos, porque na verdade eles têm medo. Eles têm medo das pessoas se desinteressarem por suas pregações. Porque quando eles ameaçam, por exemplo, que é um tom de ameaça, que Jesus vai voltar, então eles estão ameaçando e criando um espírito de prisão dentro desse enredo aí. Mas é isso mesmo que está em jogo, queridos. É isso mesmo. Se eles começarem a pregar que esse futuro já chegou, as pessoas vão sair do sistema religioso. Isso está em jogo. Então as doutrinas futurísticas, né, do sistema religioso precisam ser mantidas por eles a qualquer custo para manter a manutenção do próprio sistema. Mas, queridos, a verdade tem que prevalecer. E estão preparados para a verdade os que são pela verdade. E quando você, atenção, quando você futuriza a Bíblia, você está correndo um erro muito grande. E o maior deles é futurizar o que Jesus de Nazaré falou, o que Paulo falou, o que os discípulos de Jesus de Nazaré falou. Então muitos leem algumas passagens, por exemplo, em que Paulo se refere à volta de Cristo, e aí começa a embaralhar as coisas na cabeça. Como é que Jesus voltou, se Paulo aqui está afirmando que um dia ele voltará, não é verdade? Queridos, isso é muito fácil de entender. Se você ler aquela passagem que diz, por exemplo, que um dia
Jesus ia voltar daqui a 1000 anos. Se você ler essa passagem, daqui a 1000 anos, vai estar escrito lá da mesma maneira, ou seja, nunca vai mudar. Por exemplo, esse texto mesmo que eu acabei de ler, em Mateus, não é verdade? Ele não diz? Ele diz o quê? Está lá, olha. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isso dá um entendimento que isso vai ser sempre renovado, e assim será. Quando Paulo fala que o dia do Senhor está próximo, se nós lermos esse versículo, daqui a 1000 anos vamos ter o mesmo entendimento. Então, quando você começa a aceitar que aquilo que está escrito, por estar escrito para o futuro e achar que sempre vai acontecer aquilo ali, muda todo o entendimento que você tem acerca daquilo que você está lendo. Então, a Bíblia, quando não entendida desta maneira, a maneira certa, que não é futurizá-la, quando você entende a maneira certa, discernimento, quando você tem esse discernimento, o valor dela vai aumentando, ainda mais quando a gente vai lendo sobre essas coisas do fim. Então você começa a ver que vários mitos, eles vão caindo, porque você passa a entender que aquilo ali foi escrito em um tempo para um determinado tempo, não para a vida toda, não eternamente. Não é verdade, abençoados? Olha, por causa de não entender isto, o sistema começa a criar o quê? Um monte de modinha para manter aceso aquela chama que Jesus um dia vai voltar. E aí, quando tem algum fenômeno da natureza, igual nós vimos aí há poucos dias atrás, aquele enxame de gafanhotos aí em vários países, aí vem os feiticeiros de plantão do sistema e diz que isso é indício da vinda de Jesus, por causa dessa doutrina. Aí corre um monte de gente aí para esses lugares chamados, entre aspas, igrejas, cheios de medo. E o pastor e o padre, que não são nada bobo, o que eles fazem? Passam a régua em todo mundo e não deixa nada no seu bolso. É isso que acontece. Aconteceu um fenômeno ali. Ah, Jesus vai voltar. Aí todo mundo corre para a igreja. Chega lá, é uma maneira talvez de estar bem com Deus, né? Pega o dinheiro e pum, bota na cestinha lá. Então, queridos, o que nós em graça estamos fazendo é fazer você desenvolver esse tipo de espírito quando você lê a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, você precisa fazer pergunta naquele texto ali que embaçou, que você se embaraçou, que você parou ali. Você precisa fazer perguntas ao texto. Por exemplo, perguntas. Para quem foi dito aquilo ali? Em que tempo foi dito? O que estava acontecendo para que aquilo ali fosse escrito? Entender que aquele povo tinha uma cultura, tentar entender, buscar a cultura atual daquele povo. Saber se quando ele fala se amanhã, ele está se referindo amanhã mesmo a um futuro um pouco ou depois. Vocês estão entendendo? Então essas coisas, ela começa a iluminar a Bíblia. Muita gente fala que a gente não dá valor à palavra, muito pelo contrário, a gente bota luz na palavra. Passamos a entender melhor. Senão, irmão, estas coisas, ela tem o poder de te levar para trás. E daqui a pouco vai cair um raio aí perto da sua casa, pronto. Você vai voltar para as garras do sistema religioso com medo de tudo, achando que aquele raio é aquele famoso versículo, como um raio que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Senhor. Não é isso que diz? Se não me engano, os Salmos. Estamos entendidos nessa parte? Vamos então agora entender para quem Jesus de Nazaré estava falando. Quem acompanha esse canal já sabe. Qual é o contexto da vida de Jesus de Nazaré? Primeiro, Jesus era judeu. Segundo, para ser judeu, implica na prática do judaísmo. Todo judeu é judaizante. Todo judeu pratica o judaísmo. E Jesus veio para cumprir isso e não anular a lei. Está escrito. Isso dele cumprir a lei só foi enquanto ele estava vivo. Mas essa é a essência de Jesus. Agora, Jesus teve uma outra essência quando ele ressuscitou. Nós estamos falando aqui da essência do homem Jesus, o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré. Terceiro,
Jesus era um rabino. E por muitas vezes nós víamos as pessoas se dirigindo a Jesus como o quê? Mestre, mestre, rabi. Tem expressões aí nos livros históricos de Mateus, Marcos, João e Lucas que fala sobre isso claramente. Jesus era um rabino do judaísmo. Quarto, se ele era um mestre na lei, se ele era um rabino, logo ele se dirigia a quem? Ao povo judeu. A quem o rabino se dirige? Aos gentios? Não. Porque para um gentio ter acesso ao que Jesus falava, ele teria que se converter ao judaísmo naquela época. Não hoje não, tá? Não me entendam mal. Então tudo que Jesus falou e fez, esse é o contexto. Ele falava aos judeus, se dirigia aos judeus, andava com os judeus, praticava o judaísmo e guardava a lei. E a pergunta é, onde você entra nessa história de Jesus de Nazaré? Fala comigo. Tenta se encaixar aí, você do sistema, na vida de Jesus de Nazaré, vivendo nos dias de hoje, por exemplo, quando ele jejuou. Tenta se encaixar aí. Visto que isso era uma prática muito comum entre os judeus. Jesus jejuava? Sim. E o que você faz hoje do sistema? Jejua também? Você está tentando se encaixar na vida de Jesus de Nazaré antes da cruz, cumprindo a lei. Uma lei que não foi direcionada a você. Mas por causa das fantasias do sistema, criaram aí um engodo para que você venha praticar jejum nesses dias, achando que você vai ter poder, achando que você vai ser perdoado, achando que você vai ter bênçãos, que você está mais próximo de Deus. Tenta encaixar a sua vida, tá? No que você vive hoje, em 2021. Tenta encaixar lá na última ceia de Jesus. O que tu teve a ver com aquilo ali? Nada. Aquilo ali era um cumprimento do judaísmo. Jesus estava praticando o judaísmo, comendo a ceia, a Páscoa. Agora, se você começar a encaixar a sua vida com Jesus ressuscitado, aí essa religião do sistema aí não vale, você não vai conseguir. Porque esse para Jesus ressuscitado somente por revelação. Então o que Jesus falava em seus dias de carne aqui como homem, estava nesse contexto, nesse conceito dos judeus para os judeus. E as coisas a respeito do fim dos tempos que Jesus falou também era para os judeus. O que Jesus falou sem tirar e acrescentar nada, ele falou para os judeus. Até quando ele falou que havia ovelhas, também estava falando para os judeus. Havia ovelhas que não eram daquele redil. Estava falando dos judeus espalhados pelo mundo. Então, quando João escreveu na ilha de Patmos o Apocalipse, foi o que Jesus falou. Tudo que João falou foi o que Jesus falou. Só que em Apocalipse você encontra o quê? Linguagem de figura ou figura de linguagem. Apocalipse, praticamente 90% são figuras de linguagem. Parábolas. Coisas que não existem na realidade. Outra coisa também, as profecias de Daniel, que muitos esperam também aí até hoje, né? Essa doutrina futurista, já se cumpriu. Jesus falou sobre ela e João também no Apocalipse falou sobre elas. E o que fizeram os discípulos de Jesus, homem, de Jesus de Nazaré, o histórico, o homem que nasceu de Maria? Anunciaram o que Jesus estava anunciando, o fim dos tempos. Jesus anunciava o quê? O fim dos tempos. Jesus era um profeta apocalíptico. Ele veio para profetizar o final do mundo, o final dos tempos. Ele veio, aí eu te falo, se ele veio anunciar o final dos tempos e ele se dirigiu aos judeus, o que os gentios têm a ver com isso? Nada. Foi para os gentios que Jesus veio anunciar o final do mundo? Claro que não. Por isso que ele falou que as minhas palavras não passará. Só que passou. E isso não é menosprezar Jesus de Nazaré. Isso é glorificar, porque tudo que ele falou se cumpriu. Não vai se cumprir. Já se cumpriu. Tudo. Todas as coisas. Só que o problema é que isto que
que falamos esbarram onde? Na religião oficial do mundo. Lá com as suas doutrinas futuristas. Não, ele não pode. Jesus vai voltar ainda, o Apocalipse vai acontecer. Eles estão esperando aquilo que o texto sempre vai dizer que um dia vai acontecer. Por isso que na década de 70, eu me lembro, era criança, frequentava a igreja, falsa igreja, e o pastor sempre falava, Jesus vai voltar. Aí na década de 80, Jesus vai voltar. Na década de 90, Jesus vai voltar. Agora, Jesus vai voltar. Amanhã, Jesus vai voltar. Por que ele fala isso? Porque está escrito. Ou seja, na realidade, eles não creem que estas coisas que Jesus falou já passou. Ainda vai acontecer. Eles negam isso, queridos. O povo do sistema é negacionista em tudo. Negam a eficácia de Jesus de Nazaré. Negam a eficácia do sangue na cruz. Negam a eficácia na morte e ressurreição de Cristo. Negam que o apóstolo Paulo foi que começou a pregar o verdadeiro cristianismo, a graça. Negam que Cristo não tirou o pecado do mundo. Eles negam isso. Dividem Deus em três, dá livre-arbítrio ao homem. Inventam um ser que divide as forças com Deus, ou seja, Deus de um lado, Satanás do outro, com poderes iguais, lutando pela sua alma. E algumas vezes até maiores. Porque é isso que eles pregam. E dependendo do nível de denominação que você está na tua religião, tu vai descendo mais ainda, queridos. Algumas pessoas do sistema até creem, olha o que eu vou falar, que existiu um apocalipse sim no ano 70, mas não foi um apocalipse completo. É como se fosse metade do apocalipse. Mas como assim? Metade do apocalipse? Isso não é bíblico. Então o povo confunde tudo. Eles vivem aí de achismo, por não entenderem o texto, queridos. Abençoado, o sistema tenta adaptar o texto à sua visão, ao seu entendimento, e as coisas não funcionam dessa maneira. É nós que temos que nos adaptar ao texto bíblico e não o contrário. Não pode. Nós temos que se adaptar ao texto, não adaptar o texto à nossa vida, ao nosso contexto, aquilo que a gente fala. Logo, tudo que se fala sobre o Apocalipse, segundo o texto, aí eu tenho que me adaptar a ele. Não eu fazer adaptações do texto. Dentro da palavra não há. O Apocalipse foi dirigido aos judeus. E aconteceu nos anos 70. É isso que eu estou falando até agora nessa mensagem. Vocês estão entendendo? Trouxe todo um contexto histórico inegável, irrefutável, excelente. Uma mensagem pautada em conhecimentos bíblicos. Não estou aqui fazendo adaptações do texto para a minha vida, muito pelo contrário, eu estou me adaptando ao texto. Aí você de repente fala, André, como eu posso me garantir de que isso que Jesus estava falando sobre as suas palavras que você leu em Mateus, direcionava para o que aconteceu no ano 70? Como eu posso ter certeza disso tudo, André? Que tudo se consumou? Queridos, aqui no caso de Mateus é bem fácil. Esse verso 35, o contexto dele está no 34. Veja, histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 34. Olha. Em verdade vos declaro, não passará esta geração. Qual é esta geração, abençoado? É essa geração que nós estamos? Se você ler daqui a 1000 anos, vai estar escrito aí dessa maneira. Aí eu vou me adaptar, então, trazer esse versículo para daqui a 1000 anos. Então eu tenho que trazer esse versículo aí de Mateus 24, 34 e adaptar os dias de hoje. É isso? É isso que o sistema faz. Eu não posso tirar esse versículo do contexto de que Jesus estava falando para aquela geração. O que Jesus está falando? Que tudo aquilo que ele falou não passaria a essa geração sem que aconteça. E tudo que Jesus falou se cumpriu. Aí está, conforme eu falei. Abençoados, claro que não. As coisas às vezes parecem ser um absurdo. Olha o que a religião faz.
Ela adaptou esse texto aos pensamentos e filosofias de hoje, distorcendo a realidade. Agora, abençoados, de posse desse entendimento, dessa riqueza, podemos ir a Apocalipse. Vamos lá? Lá no trono branco, porque é isso que importa. Estamos falando do juízo final e que lá também existia um trono branco. E vamos estar, já que estamos contextualizados, né, corretamente no que diz ali a respeito de Apocalipse, sabemos e entendemos que ele se cumpriu no ano 70. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que diz: Vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, os céus e a terra fugiram. Anota essa palavrinha aí, fugiram, tá? Ela está falando que fugiram é do tempo passado, não é do tempo presente, ok? Fugiram de sua face e já não se achou lugar para eles. Versículo 12. Vi os mortos, e grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados. Outra palavra, outro verbo, o verbo julgar no passado. Está no passado. Julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Outra coisa também, eu já deixei já essas duas palavras para que a gente traga entendimento. Segundo as suas obras. Então, queridos, aí em Apocalipse, no versículo 12, mais precisamente, diz que os mortos foram julgados. Olha aí, foram julgados. Então, isso aqui se passou. E uma outra palavra que chama bastante atenção nesse texto, que eu falei para vocês, é segundo as suas obras. E vale ressaltar aqui que obras está se referindo ao quê? A lei de Moisés. Obras está se referindo aos gentios? Não. Estava se referindo aos gentios daquela época? Não. Por quê? Antes da cruz, um gentio, para cumprir a lei, ele teria que se converter ao judaísmo, ok? Não é cristianismo, ele teria que se converter ao judaísmo. Fazia voto com Deus, circuncidava e se batizava. Virou prosélito, virou um judeu. Judeu prosélito. Isso até os dias de hoje. Para os judeus que estão no judaísmo, mesmo com a lei sendo abolida, eles fazem isso. Porque hoje a lei é do espírito de vida. A graça é plena, mas para os judeus a Torá ainda está de pé. Para uma pessoa que não é israelita, querer ir viver do judaísmo, tem que se fazer essas observações. Voto a Deus, corta o prepúcio e também tem que se batizar. Para poder obrar, para poder fazer as obras da lei. E ali, conforme nós lemos em Apocalipse 20, versículo 12, está falando o quê? Segundo as suas obras. As obras dos judeus. Então isso aqui foi escrito para os judeus daquela época. Então, André, no texto que aparece que os mortos estavam de pé diante do trono, isso não é uma linguagem, não é uma linguagem de todos, inclusive para nós? Não, abençoados. Ali quando fala que os mortos, né, estava falando daqueles que morreram antes da cruz, os judeus. Eles aguardavam o quê? A transformação de seus corpos. Aonde estavam? Na sepultura. Conhecida como Hades em grego e Sheol em hebraico. Estavam no inferno. Tanto que Paulo em alguns textos dizia que os irmãos que dormem, não tem um texto que Paulo fala isso? E os irmãos, aqueles que dormem, ressuscitarão primeiro e tal. Então ele comparava a morte, Paulo, a uma espécie de sono. E todos os que viveram antes da cruz estavam aguardando esse dia, estavam aguardando o juízo, onde seriam julgados o quê? Segundo as suas obras. E estes eram o quê? Os judeus. Então todos os que nasceram de Adão até Jesus, na cruz, sendo judeu, morriam. E o que eles ficavam? Ficavam aguardando esse dia do juízo final. Essa é a textualização da palavra, querido. Nada mais do que isso.
Aqui não cabe ideias humanas ou adaptações para os dias de hoje. Veja o que eu estou sendo fiel ao texto, sim ou não? Então os livros foram abertos, e um deles é o livro da vida. Era onde estavam escritas todas as obras feitas pelos judeus até aquele momento. Os mortos, ok? Os que conseguiram sobreviver ao ano 90, a 70, quer dizer, os que sobreviveram ao ano 70, ao massacre, passaram do juízo e tiveram seus corpos transformados quando morriam. E hoje um judeu, quando morre, André, tem um corpo transformado. Mas eles estão em condenação de mente. Como está o sistema? Condenação de mente. Então os judeus que morreram antes da cruz foram julgados no juízo final. Lá no fim da lei de Moisés. Eles foram julgados segundo o livro da lei. E os que sobreviveram após o fim dos tempos, ao morrerem, tiveram seus corpos transformados. Porque eles passaram de um campo para o outro. Eles saíram do reino das trevas e foram transportados para o reino do Filho do seu amor. É isso que diz Paulo. Porque, abençoados, o livro da lei se fechou. Acabou. Logo, esse julgamento é para os judeus. Porque os gentios não podem ser julgados, atenção no que eu vou falar, os gentios não podem ser julgados por uma lei que não foi dada para eles. Nem naquela época, e imagina nos dias de hoje, muito menos. É a mesma coisa você querer aplicar a lei da Alemanha em um brasileiro que vive no Brasil. Vocês estão entendendo? E como é o viver dos gentios? É pelas obras da lei? Não, vivemos por fé. Sim ou não? Nós vivemos em obras preparadas de antemão. A nossa glória não está em um livro de regras chamado Torá. A nossa glória não vem disso. A nossa glória está na justiça de Deus, que através de Jesus nos fez idôneos para andarmos na luz, como Cristo está na luz. E hoje nós não nos submetemos a mais nenhum juízo, isso biblicamente falando. Por isso que o juízo final do sistema religioso não condiz para nós. Não sei de onde eles tiraram essa ideia. Por isso que os discursos dos discípulos de Jesus de Nazaré diziam o quê? Que a fé sem obras é morta. E que obras são essas que falavam? Obras da lei. E isso não tem nada a ver conosco. Aliás, todas as epístolas dos discípulos de Jesus de Nazaré, Judas, Tiago, Pedro e João, se você ler lá no começo, você vai ver que foi direcionada ao povo judeu. O único que falou aos gentios foi o apóstolo Paulo. E mesmo assim, mirando no final dos tempos daquela época. Apocalipse 20, versículo 13 agora. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas obras. Está aí, aconteceu. Cada um, todos os mortos. Aí diz que o mar restituiu os mortos. Do mesmo modo que a morada subterrânea, e o que é isso? O Hades. Aqueles que se afundaram no mar, o mar voltou com eles. E os que foram sepultados, né, em morada subterrânea, no inferno, estes voltaram também. E cada um foi julgado segundo as suas obras. E não por fé. Porque a fé para os judeus sem obras é morta. E obras aqui se refere a Torá. Ok? Isso aqui está tratando do juízo final para os judeus. E isso já aconteceu no ano 70. Abençoados, e qual era a ideia que nós antes tínhamos, antes de chegar em graça? Qual era a ideia que nós tínhamos lá no sistema religioso? Por causa dessas doutrinas que eles inverteram para dar sentido a ela. Eles falavam o quê? Que um dia isso iria acontecer. Essa era a nossa ideia, sim ou não? Sim. Então ficávamos com medo. Olha, tinha pessoas que nem dormiam, tinha abençoados que nem dormia. Quando o pastor lia isso, ameaçava a congregação. E lá estávamos condenados a isso. E hoje o Senhor fez um concerto conosco, nos abriu os olhos,
Daí começamos o quê? A entender tudo, a entender o que o texto diz, e nós nos adaptamos ao texto e não fizemos o contrário. Por isso que nós somos textuais. Por isso nós somos contextualizados. Eles não inventam modas para manterem de pé as suas mentiras. E o contrário disso que nós pregamos é falso, é religião. Porque você torcer um texto bíblico para se adaptar ao que a pessoa pensa, ao que eu penso, por exemplo, é religião. Hoje, abençoados, o juízo aconteceu. E o que acontece quando há um julgamento? Há os absolvidos e há os condenados. Estão aí todos eles representados, os salvos na mente e os condenados também na mente. Vocês estão entendendo? De certa forma, todos nós fomos julgados. Mas para o sistema religioso, seus atos ainda vão ser julgados por Deus. Eles acham que tudo que você faz vai ser julgado. Qual lei? Se não tem mais lei. Não tem mais lei, querido. Não haverá outro julgamento. Imagina julgar um irmão porque bebeu muita Coca-Cola na vida. Eu conheço pessoas assim, tá? Tomaram muita Coca-Cola na vida e hoje estão com diabetes. Desenvolveram a doença diabetes. Ele vai ser julgado por isso? Vai ser julgado por essas coisas? Isso não existe, querido. O que acontece é que tudo que tu planta, tu colhe e pronto. O problema é que o sistema diz que nós não aceitamos mais os textos bíblicos, mas o que mais fazemos aqui é mostrar textos de forma como ele aparece, respeitando o seu contexto cultural e tudo. Hoje, abençoada, a lei de Moisés, para nós, é até fonte de estudo, fonte de entendimento. Para se entender o momento que vivemos hoje, temos que entender o que foi a lei. Mas nós não vivemos a lei, nós não praticamos a Torá, mas entendemos a sua importância, a sua relevância histórica, para hoje dizer que eu estou salvo da lei de Moisés, eu estou salvo da Torá. Isso é salvação da mente. Como eu não vou dar valor a isso? Claro que eu dou. Eles dizem que pelo fato de nós entendermos que Jesus de Nazaré falou aos judeus, estamos ignorando o ministério de Jesus. Não, muito pelo contrário, estamos dando glórias ao ministério de Jesus de Nazaré, porque foi através dele que começou a sair a lei do mundo, sair o diabo, tudo que nos condenava. E hoje nós nos encontramos livres, porque Jesus de Nazaré foi perfeito no que fez, tudo o que ele falou se cumpriu. E assim foi dado a ele o poder de rasgar os escritos que era contra nós e cravar na cruz. Agora, fazer o que ele fez naqueles dias é suicídio textual, meu amigo. Ou seja, agir fora de um contexto bíblico é religião. Se você age hoje fora desse contexto bíblico, é um religioso. E aí está as palavras de Jesus de Nazaré que se cumpriu. Não passou daquela geração sem que tudo aquilo que ele falasse acontecesse. Aconteceu. Olha o que Jesus de Nazaré disse sobre aquela geração, sobre o juízo de Deus para os judeus. Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo 11, versículo 49 e 50 diz: por isso também a sabedoria de Deus, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. Jesus estava falando que os judeus perseguiam aqueles que eles mandavam, aqueles a quem Deus mandava. E assim se pedirá conta, olha aí, a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo. Está aí. Jesus nos falou: mataste os profetas que eu enviei. Quantas vezes eu quis juntar vocês embaixo das minhas asas, como faz a galinha com seus pintinhos. Mas vocês foram cruéis. E agora está se pedindo conta. De que geração? Da nossa? Não. Aquela geração. Vocês estão entendendo o contexto judaico do negócio? O que tu tem a ver com isso aí?
Então foi para aquela geração. Aí você até pode ter alguma dúvida aí nesse versículo e pensar que isso está apontando para algo que vai acontecer. E não é. Vamos avançar para o 51 e vamos ver. Diz, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Está aí os profetas. Que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Gentio, tu entra aí? Desde o sangue de Abel até Zacarias? De maneira nenhuma. Isso aqui é um ajuste de contas, querido. O juízo final foi ajuste de contas com os judeus. Lá o grande trono branco que João viu foi para os judeus. Vamos ver agora no verso 9 e 10 de Apocalipse capítulo 6, também há uma menção neste dia, que diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Está falando daquele povo que morreu. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro? Esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Aqui estava falando gentios? Não. E o que faz hoje a igreja debaixo desse Apocalipse 6 aí? Aí está falando do sangue daqueles que haviam sido mortos, por se colocarem na presença do Senhor, dentro dos seus estatutos e mandamentos da lei, e que Israel mandava matar. Está aí a justiça de Deus sobre os judeus. Isso foi lá no capítulo 20. Se fez a justiça. Justiça aos mártires do Antigo Testamento. Muitos mártires. Vejam como as coisas começam a se encaixar com esse entendimento. Sim ou não? Quando não procuramos fugir do texto, do contexto, quando não criamos vãs filosofias para prender o mundo debaixo dos nossos pés, como fez a religião há 2000 anos, fica tudo mais fácil de entendimento. Sim ou não? Porque parecia o Apocalipse aquele prato de macarrão onde está tudo embolado. Aquele macarrão que mal feito. Você não consegue separar as coisas. Deu ruim. Foi o que a religião fez. E hoje nós estamos aqui para esclarecer. E do capítulo 6 ao 20, ainda tinham que aguardar os outros que seriam mortos, se tornando completa a galeria de mártires. Veja, no verso 11, capítulo 6, Apocalipse 6, versículo 11, diz: foi então dada a cada um deles uma veste branca. Então todos eles, os mártires do judaísmo, dos judeus, foram dados veste branca. E foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco. Aguardem um pouco mais, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Então eles estavam aguardando ainda o fechar da galeria de mártires. No versículo 6 fala isso. No 20 está completo. O juízo de Deus foi feito completo. E quem eram esses que eles estavam aguardando? Quem era? Quem era que ainda estavam para ser mortos nesse tempo? Pedro, Tiago, João, Paulo, Filipe. Está aí. Os grandes mártires que morreram. Então o dia do grande juízo foi o dia da ira do Senhor. O dia aonde toda aquela geração seria julgada, inclusive pelo sangue de Cristo também. Detalhe. E aqueles que foram vingados no dia da ira do Senhor. Ali estavam os vasos da ira. Ali também estavam os vasos da desobediência e os vasos da obediência. E eles receberam o que fizeram através das obras. Tiago capítulo 5, versículo 19 diz que o juiz está às portas. Só que nessa passagem não é como o sistema prega. Aliás, nada do que eu falei nessa mensagem tem a ver com o sistema religioso. Sabe? Nem tem nada a ver. Então esse juiz aí do texto de Tiago 5,9, se vocês abrirem e ler, vocês vão entender. Ele já veio e julgou. Ele não está vindo julgar. Ele já julgou. Ele julgou todos os judeus daquela época e das épocas passadas. E nós,
Os gentios fomos salvos da sua ira, porque nascemos após o juízo final. Não temos nada a ver com essa geração e o que ela passou. E isso não invalida de maneira nenhuma tudo o que aconteceu na palavra. Muito pelo contrário, hoje nos coloca em uma situação excelente. Sim ou não? Paulo também expressou esse julgamento. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Disse que o justo juiz julgará e dará a coroa da justiça a ele. Julgará. Por isso que nós temos que contextualizar a Bíblia, abençoados. Não podemos descontextualizar. Não podemos fazer isso. Porque senão vamos ficar aí olhando para o alto, esperando Jesus voltar. Aqui Paulo estava falando daquele tempo, apontando para aquele tempo. No ano 70. Paulo não sabia que seria no ano 70, mas ele escrevia para aquela geração. Senão vamos ficar esperando um julgamento que nunca acontecerá. Eu não, né? Quem está no sistema aí? Aí o abençoado preocupado com aqueles que vivem nas práticas erradas, porque eles acham que isso é um incentivo para as pessoas praticarem as coisas erradas, e ninguém nunca fala isso aqui. Eu nunca vi nenhum irmão em graça falar isso. Aí o abençoado fala assim, como se nós estivéssemos promovendo isso, né? Mas se eu matar, e se eu adulterar, o que acontecerá? Não vou ser julgado? Não é assim que eles falam? Ninguém nunca falou isso. Mas a primeira coisa que desperta neles é isso. Sabe o que vai acontecer? Se você matar ou adulterar, gerará consequências para a sua vida. Se você matar, ou vai ser preso e condenado a viver anos dentro de um presídio brasileiro, que todos conhecem que é chique, 5 estrelas, todo mundo quer ir para o presídio, não é verdade? Ou vai viver fugindo a vida toda da justiça e da família de quem você matou. Da mesma maneira o que adultera. Se o marido ou a esposa do adúltero souber que ela está adulterando com você, tu tá lascado, vão pedir o teu sangue. É, abençoado. Ou vai arrumar uma doença, ou aquela pessoa vai acabar com o teu casamento, ou vai ter uma gravidez indesejada, trazer uma criança ao mundo. Aí vai viver pagando pensão longe dos filhos e estará pondo em risco, sabe o quê? A tua posteridade, a tua geração. É isso. Mas para efeito de julgamento de Deus, abençoado, já foi julgado. Esquece. Estamos em outro tempo. Estamos vivendo, abençoados, o melhor tempo para se viver. E você quer maior condenação que essa? Vai viver um dia lá em um presídio brasileiro. Vai viver aí tendo que se esconder da polícia porque não paga pensão. Isso aí, querido, é juízo, julgado e condenado. Não tem nem o que falar sobre isso. Mas vamos voltar ao texto aqui. Vamos voltar à conversa aqui. Pedro também disse que esse juízo iria começar pela casa de Deus. E isso se refere aos principais do judaísmo, os responsáveis, à época, de guardar as leis e fazer as práticas do judaísmo. Está escrito lá, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Abençoados, anotem esses versículos aí. Está lá dizendo. Mas Pedro estava apontando também para um futuro próximo. E em várias passagens do livro de Apocalipse você vê aparições de anjos, não é verdade? E estes avisando que o juízo estaria próximo. Próximo dentro do contexto do livro. E qual é o contexto desse livro, André? André, qual é o contexto? O contexto desse livro é que ele foi escrito para alguém. E sabe para quem? Será que as coisas contidas neste livro foi direcionada para mim e para você hoje em 2021? Vamos ver? Claro que não. Vamos ver todo o contexto do Apocalipse, para quem foi dirigido Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era, que vem da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Está aí. Foram direcionadas às comunidades judaicas em todo o mundo. E como é que hoje a religião pega esse livro e fala para você comer esse prato? Aí, se você ouviu essa mensagem até aqui, você não vai comer mais desse prato, tem certeza. Esse prato aí
já foi comido e consumido por mim e por muitos que já saíram de lá. Só que hoje a gente, ó, pegou esse livro aí e colocamos luz nele. Então esse livro, queridos, já se cumpriu. 100% dele está cumprido. Ele não serve mais para nós nos dias de hoje. Não serve no contexto de futurizar as coisas. Agora, com discernimento, nós acabamos de usar esse livro hoje. Como não serve para nós? Olha o conteúdo histórico textual, que só comprova o que pregamos. Claro que serve, abençoado. Só que hoje o olhar que devemos ter dele, ele se ajusta. É que ele se cumpriu e pronto. Acabou. E talvez você me pergunte, como é possível que esse livro aí, que serviu para aqueles que passaram da grande tribulação, do milênio do juízo final para os novos céus e nova terra, se ele foi achado por alguns depois do ano 70? Porque o livro de Apocalipse foi achado depois do ano 70. Isso é uma verdade. Só que isso não invalida o seu cumprimento. Sim ou não? Se ele foi achado depois, mas ele foi direcionado ao ano 70. É o mesmo que você pegar o livro hoje e direcionar ele ao ano 70. Não invalida o seu cumprimento, porque a palavra foi anunciada em viva voz e de corpo presente, por Jesus de Nazaré, pelos seus discípulos e também através de Paulo, só que com outro foco. Paulo tinha um outro foco. O foco de Paulo era começar um grande edifício. E depois que Paulo lançou o fundamento, veja como cada um edifica sobre ele. E hoje estamos o quê? Edificando sobre esse novo tempo, queridos. É isso que nós estamos fazendo. O fato do livro ter aparecido depois do ano 70 não invalida o seu tempo nem o seu conteúdo e a quem ele foi direcionado. E ele não foi direcionado para você. Não foi. Textualmente falando, não. Agora, se você quiser continuar acreditando na filosofia, na imposição humana, na tradição, então você vai continuar com a tradição. Aí você me fala assim, André, eu vi algumas mensagens tuas no passado e o seu posicionamento sobre esse livro aí era diferente. Hoje você mudou. Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque nós vivemos de glória em glória. Eu não posso parar em um só conhecimento. Temos que avançar. Porém, quem dá o sinal verde é o Senhor, não sou eu. Eu estou parado nessa glória. E se Deus quiser me revelar, aí sim eu vou andar. Se não for, mando, fico parado. Eu ainda tenho muitas coisas a falar sobre esse livro. Existem muitas expectativas, principalmente em torno das figuras de linguagem que ele apresenta. Então, estas partes, no meu entendimento, foram os fatos acontecidos dentro da história de Israel. O dragão que saia do mar, a besta, a fera que não saia da onde. Isso aí é dentro do contexto histórico da história de Israel. E não é algo para se levar em consideração para os dias de hoje. Não é. Por isso, eu não me aprofundei nestas figuras de linguagem. Talvez nem eu faça. Só se o Senhor me despertar. Aí eu farei, porque nós andamos em obras preparadas. A diferença é essa. Por isso, abençoados, estamos crescendo a cada dia, mostrando a todos que podemos sim, nestes dias de graça pura, de graça plena, ter um entendimento hoje e amanhã sermos novamente revelados sobre o mesmo assunto, só que sobre um ponto de vista diferente. Você já viu quando você sobe no morro? Aí você olha a paisagem, se você vira um pouquinho, o teu foco já é diferente, já é um outro nível de paisagem. Você vira mais um pouquinho, você também já tem um outro nível de paisagem, mas tudo sobre o mesmo ponto. É isso que Deus vai fazendo. E essa é a prova de que vivemos de glória em glória. Essa é a maior prova. É saber que antes eu falava de um jeito e hoje o Senhor está me revelando dessa maneira. E amanhã, com certeza, o Senhor me revelará de outra forma. Essa é a graça abençoada. Não é algo limitado. Não é algo que você vai chegar no local e falar, eu já sei o que esse pregador vai falar. Não existe isso em graça. É sempre uma novidade. E novidade textual,
pautada na palavra, com equilíbrio, abençoado. Ninguém aqui está falando que você deve sair por aí fazendo tudo que der na cabeça. Não, ninguém está falando isso. Isso aí eles inventam, porque eles não aguentam o que nós falamos. Eles têm que pegar alguma coisa e distorcer, como eles fazem com a Bíblia. Então, queridos, eu espero que tenha sido bastante interessante essa passagem, essa minha dissertação. Quem não entendeu, peça discernimento ao Senhor, volte lá, veja de novo, ok? Se você continuar não entendendo nada, querido, eu não posso fazer nada, pois o Senhor é o dono de todas as coisas, é o dono da sua vida também, e Ele faz o que apraz a Ele fazer. Portanto, não critique o que tu não sabes ainda, pois tu pode estar incorrendo no erro de defender um sistema religioso que não merece, sinceramente, nem um pouco a sua defesa. Esse sistema aí, dessas coisas que você está vendo aí, nós devemos olhar para Jesus. Vai nessa. Então, queridos, estamos encerrando esse assunto sobre o juízo de Deus, o grande trono branco, e entendemos que ali foram julgados os judeus daquela época e das épocas passadas, e que esse juízo não tem nada a ver com os gentios, e muito menos com a sua igreja gloriosa, sem máculas e nem rugas, que somos nós unidos em um mesmo espírito, e que os homens não nos enganem nunca mais, ok? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz, e até a próxima mensagem.